Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais um encontro comigo. Estamos no ano de 2016, continuando a minha história, né? No vídeo anterior eu conto que em 2016 foi onde eu descobri a minha gravidez. E no vídeo de hoje eu quero trazer dois acontecimentos, tá? Um da área profissional e o outro na área familiar. Então são dois nichos bem legal, uma experiência bem bacana, que com certeza vai contribuir em alguma coisa aí pra vocês, tá? No ano de 2016, por mais que eu não sabia, estava acontecendo comigo uma mudança. A minha vida estava sendo transformada em 360 graus. Esse livro aqui eu escrevi em 2019, tá? Eu chego lá, mas estamos em 2016. Mas começou a acontecer algo, foi no ano de 2016, mas eu vou chegar lá. Vamos começar esse vídeo falando do acontecimento profissional, tá? Como eu comentei no vídeo anterior, em 2015 foi o ano que eu casei, né? Que eu construí a minha casa, que eu paguei todo o meu casamento, graças a Deus, consegui pagar ele, consegui construir a minha casa. E em 2016 a minha irmã mais velha começou a construir a casa dela. E como eu tinha comentado no vídeo anterior, aconteceu algo que tudo que acontece, né? Nada acontece nessa vida se não for da vontade de Deus, né? Um fio de cabelo da gente que cai ao chão tem um porquê, tem um propósito. Então, se você realmente deixa se viver assim sob a direção de Deus, muitas coisas acontecem na sua vida. E se você olhar, observar e tentar entender, aprender, fica mais fácil de levar a vida, né? Então, eu entendo que isso foi uma lição e um aprendizado de Deus para minha vida. O quê? Né? Falei, não falei o que é. No ano de 2015 e 2016, a gente estava gastando com a minha casa, com o meu casamento, com a casa da Tayara. Foi onde a gente tinha pagado o mercado, pagado as dívidas e tinha guardado um capital de giro bom, né? E a gente estava ali construindo cada uma as suas casas e tal. Foi uma das primeiras obras e gastos grandes que a gente fez, né? Então, a gente começou a usar um pouco o capital de giro. E quem trabalha com o mercado, era a nossa primeira experiência, assim, né? Sabe que tu compra, tem que vender, mas vende, tem que comprar de novo, né? Então, a gente foi fazendo a construção da nossa casa, né? Usamos um pouco a mais do capital de giro e aí começou a dar uma apertada nos boletos. O que a gente fez? A gente diminuiu um pouco as compras. Aí diminuiu um pouco as compras, acabou diminuindo o mix de produtos. E aí, o Senhor, né, e a gente pede nas orações, né, para nos iluminar, nos orientar, nos livrar do mal. Nessa situação, em meio a essa situação, antes de que algo se agravasse, né, porque, se tão apertado, o que tem que fazer é diminuir os boletos. Mas se diminuir os boletos, diminuir as compras, e pode sim haver rupturas, né. Então, não que a gente deixou faltar mercadorias, mas a gente diminuiu a compra, o estoque, né, e diminuiu algumas marcas. E porque a gente a gente entrou trabalhando, né? Entrou como a gente sabia, que era comprando e vendendo, pagando as contas, mas a gente não sabia trabalhar. Então, em 2016 foi o ano assim que Deus começou a ensinar a gente a trabalhar. Não é só isso aqui, vai além disso, né? Tem mais coisas aí, vocês têm que aprender mais coisas, não é só isso aí, não parem por aí. Então, ele mandou um serzinho de luz, né, em 2016, isso, e há pouco tempo, assim, o William conversou com essa pessoa e falou, sabia que por causa disso que tu falou aquela vez, evitou isso e tal, então ele ficou muito agradecido e tal. Essa pessoa comentou com o meu pai, que o meu pai monitorava as obras, né, a última que ele monitorou foi a obra da minha irmã, já tava finalizando no acabamento, né, finalizando ela, que é a parte que mais gasta, né, e ele falou assim, como é que tá as meninas lá no mercado e tal? Daí meu pai falou, tão bem, tudo certo, né, o aluguel em dia, tava tudo em dia, tá tudo certo, né. Aí, continuando, cortou meu vídeo, não sei porquê, mas ele disse, tá tudo certo, né. Aí ele comentou assim, não, é porque eu e minha esposa sempre fizemos rancho lá, né, e eu percebi que eles diminuíram bastante, assim, o mix de produtos e tal, e sempre tinha bastante ofertas, pilhas, assim, de produtos e tal, e agora não tem mais tanto.
E você sabe exatamente quando as pessoas vêm te criticar positivamente e quando vêm pra incomodar, né? A gente era uma pessoa séria, né? E que realmente queria, né, contribuir, que era uma crítica construtiva, né? Então, realmente, como o capital de giro diminuiu, aí os boletos eles continuam, né? Então a gente tinha se apertado ali com os boletos, a gente diminuiu as compras. Aí, muitas vezes, para ter promoção e preço baixo, você tem que comprar tantos pallets disso, tantos pallets daquilo, tantas unidades disso, para conseguir um preço menor, para conseguir ter um preço competitivo, né? Então, como a gente diminuiu isso, também não tava com os preços competitivos, né? Então, não era assim simplesmente abrir o mercado, vender e tava tudo certo, né? E o engraçado é que de 2013 até 2016, até eu tava olhando, né, nos relatórios mais antigos, a nossa venda, ela era estável, assim, sabe? Não tinha picos, claro, tinha meses que vende mais, assim, mês das mães, mês dos pais, né, essas datas comemorativas, a venda aumentava, assim, mas era sempre a mesma coisa, sabe? Por quê? Porque a gente não buscava inovar, não buscava aprender. Então, depois daquele choquezinho ali, a gente sabia trabalhar do jeito que a gente entrou, pagando conta, né? Então, quando a gente levou um choquezinho, a gente pensou, poxa, né? A gente tem clientes que a gente pode perder esses clientes. Tudo bem que não aumentasse, né? Porque, que nem eu falei pra vocês, a gente não estudou e foi abrir um negócio. A gente caiu de paraquedas no negócio e achava que era só pagar as contas e tava tudo certo, né? Então a gente foi entender assim, opa, daqui a pouco eu posso não ter cliente, e se eu não ter cliente, eu não vou conseguir pagar as contas. Então foi aí que Deus foi usando de pessoas pra gente entender que a gente tinha que sim inovar, buscar melhorar. E aí foi um marco assim importante também na parte profissional, onde a gente começou a realmente buscar conhecimento pra não só ficar com a venda estável, mas ela não diminuir e consequentemente ela aumentar, né? Porque quanto mais você faz e busca melhorar, os resultados eles vão ser melhores, né? Então foi aí que Deus começou a mexer no profissional. E na parte familiar foi onde eu descobri a gravidez, né? E como eu comentei antes, eu tinha ovários policísticos, a minha médica disse que quando eu fosse querer engravidar eu tinha que fazer todo um tratamento, mesmo assim eu me cuidava. Mas era pra ser, era a hora da Valentina. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu me tornei uma outra pessoa, muito mais humana. Eu entendi, compreendi o amor divino, pude entender o sentimento que Deus tem por nós, né? E até os 9 meses foi muito difícil pra cair a ficha, né? De que realmente tinha um ser ali dentro, né? E quando tu leva pra casa também demora pra te assimilar aquilo, né? E eu vou contar melhor no próximo vídeo, né, sobre a gravidez mais detalhadamente, né? Porque uma dica que eu já falo pra vocês, não sei se é porque é a primeira, né, mas eu sempre falo pra quem é a primeira vez que tá grávida, pra não apressar as coisas, né? Curtir as primeiras semanas, os primeiros meses, porque eu tava sempre querendo acelerar o processo, né? Eu descobri que tava grávida, eu já queria descobrir o que era. Quando eu descobri o que era, eu já montei o quarto, já montei o enxoval, já organizei tudo, porque uma das minhas características é a necessidade de controle. Então, eu tenho que ter tudo controlado, planejado, né? E isso fez com que eu não curtisse muito. Então, esses 9 meses passaram assim, né? E eu continuei trabalhando, trabalhei até o último dia, né? Aí o pessoal tava lá com o barrigão, eu trabalhava mais no caixa naquela época, né? O pessoal perguntava, é pra quando o bebê? E eu, pra amanhã de manhã. Eu fiz cesárea, né? Então, é pra amanhã de manhã. E foi muito especial, foi o começo de uma nova história. E como eu digo pra vocês, foi na parte profissional, né? Que Deus começou a mexer ali com o nosso crescimento. E na parte familiar, onde ali realmente eu estava... nosso relacionamento estava dando frutos, né? Que os filhos, eles são herança do Senhor, né? Então ali eu realmente não era só mais eu e o William, era sim uma família, né? Um projeto de Deus. Então foi algo incrível, que eu sou muito grata a Deus por ter feito tudo do jeito que foi. Então eram esses 2 acontecimentos que eu queria contar, relatar no vídeo de hoje, né? Então
A gente sim, usamos o capital de giro, né? E deu o aperto ali, mas tudo é pra gente aprender, né? Os momentos difíceis, eles ensinam mais do que qualquer outros, infelizmente, né? E é por esse motivo, por eu ter essa consciência, que eu sempre tento evitar momentos difíceis. Então, às vezes, eu gasto muita energia pensando no que eu posso aprender antes de ter que passar por um momento difícil, né? Então, até isso eu acho que eu tenho controle, né? Então, era sobre isso. O ano de 2016, eu encerro ele assim. Eu descobri a gravidez em fevereiro e a Valentina nasceu em setembro, dia 27 de setembro de 2016. Ela veio ao mundo. E no próximo vídeo eu vou resumidamente, tá? Porque eu já contei essa história no meu livro e já contei em outros vídeos aqui no canal, se vocês quiserem dar uma procurada aí. Mas eu vou dar mais uma resumida no que aconteceu pós-gravidez, tá? Vou falar sobre isso porque é a minha história, né? Uma vez eu tinha vergonha de falar sobre isso. Hoje eu entendo que muitas pessoas passam por isso e é onde a gente se identifica e se conecta e realmente pode contribuir com o outro, né? Então, no próximo vídeo eu vou contar como foi o nascimento da Valentina e daí depois a gente vai para 2017 e continuamos. 5 anos atrás, 6 anos, né? Meu Deus, a Valentina vai fazer 6 anos esse ano. Mas é isso aí, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, comenta aqui o que achou, né? Teve 2 assuntos pra comentar. Eu sou péssima com essas coisas de nichar, de como é que tem que fazer, mas é a minha história e o que eu sinto eu venho aqui e gravo. E é isso aí, ficou 2 nichos, eu nem sei qual pessoal se identifica com o primeiro ou com o segundo, mas é a minha história, então tá tudo bem. Então se você se identificou com alguma parte aí, se você é comerciante, já aconteceu isso, comenta aqui. Se você não sei, sobre o parto depois tem que ser no próximo vídeo, né? Mas enfim, curte aí, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.